Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo com a mandala para desenvolver nosso autoconhecimento enquanto a gente assiste o vídeo. A palavra astral vem de astros, né? Aí surge o termo astrologia e astral, do mundo astral, né? Muitas pessoas usam o termo de sete corpos astrais, né? Outras vezes o astral é só chamado do nosso corpo espiritual, que a gente usa que é o corpo que os não iluminados usam depois da morte ou quando saem do corpo à noite quando dormem. Esse nome astral faz referência a que a gente veio dos astros, né? A gente não pertence à Terra. A gente veio para a Terra para viver uma experiência física, né? E com ela traz a evolução espiritual. O nosso espírito, né, que é parte de Deus, que é o que Deus tirou um pedaço dele e fez a gente, ele ou chama corpo Atman, né? Ele antes de fazer parte do projeto para evoluir aqui no nosso planeta, né? A gente se materializa no Sol e com ele a gente faz nossos chakras, né? Que são círculos de consciência, são rodas de consciência, nossos chakras, né? E também nosso corpo astral é feito aqui no planeta Terra, assim como o nosso corpo físico e nosso corpo mental. A gente cria eles com a matéria do nosso planeta, junto a Deus, fazendo parte de todo um projeto de luz, né, para a gente evoluir espiritualmente. Segundo algumas crenças, a gente é uma luz, né? Só que a gente molda corpos, né, para a gente viver nessas realidades, utilizando esses corpos, né, dentro de mundos. Então a gente tem os 7 corpos e a gente molda aqui no nosso planeta, né, vão fazer parte 3 corpos, né, no nosso projeto evolutivo, provavelmente, que é o corpo astral, o corpo mental ou celestial, que é mais elevado, né, que é o corpo que a gente usa quando a gente é iluminado, e o corpo físico, que é o que a gente usa aqui no físico, né. Quando a gente atinge a iluminação, a gente abandona o corpo astral. Tem uma história muito legal no budismo, né, no misticismo, né, sobre o budismo, é que quando o Buda se iluminou e desprendeu do corpo astral, o corpo astral normalmente ele se dissolve, né? Mas o corpo do Buda, os mentores espirituais, eles não quiseram que o corpo se diluísse, né? Então eles mantiveram o corpo do Buda, o corpo astral do Buda, porque era um corpo muito bonito, com muita luz. Então eles usavam o corpo astral do Buda para alimentar a energia dos discípulos do Buda. Isso mostra também que Buda, existiam mentores espirituais ajudando o Buda na missão dele, não era ele sozinho, né? Muitas vezes nos filmes de terror são retratados as viagens astrais com muito perigo, muito medo, mas é uma coisa que acontece naturalmente todos os dias. Toda noite quando a gente dorme, a gente sai fora do corpo. E a gente não morre fazendo esse processo, né? Um espírito não entra no nosso corpo e toma posse e faz as coisas. Não acontece nada disso, né? Isso eles exploram muitas vezes a viagem astral em filmes de terror para dar medo, né? E a gente que tem essa crença, né, na viagem astral, geralmente a gente fica com muito medo, porque mexe com uma realidade nossa, né? Mas são tudo obras de ficção, né? Ou se são obras baseadas em fatos reais, é baseado em fatos reais porque eles alteram, né? Não é feita tudo em fatos reais. Eles alteram muita coisa para ficar mais assustador o filme, ficar mais interessante, porque as pessoas vão assistir esses filmes para sentir medo. Nosso corpo espiritual, ele fica ligado, né? Nosso corpo astral, todos os nossos corpos, né? Eles ficam ligados ao nosso corpo físico por uma série de ligamentos. Aí quando a gente sai fora do corpo, o que acontece? Esses ligamentos, eles se ajuntam num ponto só, e formam um cordão, né? Que na verdade não é um cordão, é esses filamentos energéticos que são extremamente elásticos, né? Que conectam o nosso corpo astral ao nosso corpo físico. E a gente pode viajar em distâncias enormes que ele se estica. A gente pode ir para outros planetas, conhecer outras civilizações, que o nosso cordão de prata, né, que é chamado de cordão de prata, ele se estica a distâncias infinitas. Infinitas. A gente não sabe direito até onde ele se estica, mas muitas vezes a gente vai para outros planetas quando dorme, assim, muitas vezes os mentores nos levam, né, para mostrar pra gente uma civilização diferente, que pensa diferente da gente,
Porque muita coisa que foi construída na nossa sociedade, né, não existe em outras, né? Então quando a gente vê, quando a gente tem um problema baseado no que acontece, né, nesses problemas, a gente desenvolve problemas que tem a ver com uma forma de pensar do nosso planeta. Às vezes a gente, conhecendo outra civilização, a gente ajuda a gente a trabalhar esses pontos. A gente vê que não é uma coisa essencial, que faz parte da vida, mas que foi uma coisa criada pelos humanos. A gente tem que tomar cuidado para não confundir sonho com viagem astral, porque o sonho ele é uma coisa muito intensa muitas vezes que a gente sente, mas ele é muito fantasioso, ocorrem muitas coisas irreais no sonho, né? Que, por exemplo, a gente está conversando, de repente eu estou conversando com minha mãe, de repente minha mãe vira meu amigo, de repente eu estou num lugar, de repente eu estou no outro, e as coisas vão mudando. No nosso sonho, o nosso cérebro descarrega muitas imagens. A gente relaxa, né? Quando a gente dorme, aí vem o cérebro e produz imagens, e a gente vai sonhando, né? Vai tendo essas vivências de sonho. Então quando a gente dorme, a gente passa por esse momento, né? De estar descansando, ou nesse descarrego de imagens que nosso cérebro faz, né? E nesse momento de descarrego de imagens, é uma liberação de energia que a gente está fazendo, e é o que acontece o sonho, né? E a viagem astral não. A viagem astral a gente não lembra, é muito difícil da gente lembrar da viagem astral, e muitas vezes ela se mistura com sonhos, porque às vezes a gente sai do corpo, depois a gente volta. Aí depois a gente voltando, aí a gente vai dormindo, né? Vai sonhando, aí vai se misturando as nossas vivências astrais com nossos sonhos. Aí dá uma mistura dessas duas coisas, as nossas lembranças. Quando a gente sai do corpo, a gente fica consciente, que nem no estado de vigília, né? E diferente de quando a gente está dormindo, a gente entra em estado alterado de consciência, a gente não percebe direito o que está acontecendo. O que é muito interessante, porque quando a gente sai fora do corpo, né, e tem vivências espirituais, a gente pode conviver com espíritos, com a realidade do mundo astral, né, ou do mundo celestial mental, dependendo da nossa evolução espiritual. Quando a gente está sonhando, a gente está dentro do nosso corpo. E mesmo assim, é difícil da gente lembrar. Muitas vezes, uma grande maioria das vezes, quando a gente lembra quando acorda, mas no decorrer do dia a gente esquece. Se isso acontece quando a gente está dentro do corpo, imagine fora, né? Para lembrar é muito mais difícil, né? Mas é possível. Existem pessoas com dom paranormal, né? Que elas se lembram do que elas fazem durante a noite, né? Quando elas saem fora do corpo. Isso é muito bacana porque ela pode trazer conhecimentos muito ricos sobre o mundo astral, sobre o mundo celestial. Se puderem falar desses mundos, né? Muitas vezes o mundo astral ele é muito protegido, assim, de não poder trazer informações de como é esse local. E muitas pessoas que quiseram trazer informações desse local sem poder, muitas vezes se enganaram e trouxeram coisas irreais sobre esses locais, né? Isso porque não era permitido a gente saber disso. E quando a gente tem sonhos intensos, né? Por exemplo, sonhar com o nosso avô que morreu, com pessoas que a gente gostava, e teve emoções fortes nesses encontros, quando a gente volta para o corpo, as nossas emoções continuam. A gente continua nesse estado de intensidade, de alegria. Muitas vezes a gente não lembra, mas a gente acorda bem, acorda com com sensação boa. A viagem astral ela é muito interessante porque ela traz a prova pra gente que existe o outro lado, né? Que existe o lado espiritual, que a nossa vida nunca acaba, que a morte é só uma passagem para outro mundo. E se a gente lembrar das coisas que a gente vivencia durante a noite, né? A gente vai mais preparado para outro mundo quando a gente morre. É como diz o professor Wagner Borges, né? A gente não pode provar muitas vezes que existe a vida fora da matéria para os outros, né? Pelo menos de acordo com os estudos dele, né? Aqui no site a gente traz várias pesquisas que mostram que existe o espiritual, que existe reencarnação, baseada em pesquisas feitas, né? Não numa prova pessoal, né? Porque se eu saio, eu vejo o plano espiritual, tudo, e a gente volta, muitas vezes a gente não consegue provar para o outro que existe, né? Mas a gente fica feliz com a gente mesmo
que existe esse mundo espiritual, né? Os mentores espirituais, muitas vezes, para a gente estar encarnado, para a gente estar num corpo muito denso e a energia deles serem muito sutis, muitas vezes fazendo viagem astral, eles usam a nossa energia que é mais densa por causa do nosso corpo espiritual, por causa do nosso corpo físico. Eles conseguem com essa energia densa ir em locais espirituais densos, muito densos, e usar a nossa energia para ajudar esses locais, né? Ajudar muitas vezes espíritos trevosos que estão nas trevas, fazendo um resgate, ajudando a dar um corpo para ele, um corpo melhor, né? Refazendo o corpo dele, e tudo usando a energia do encarnado para fazer isso. Os espíritos, né? Eles atravessam as coisas, eles passam pela parede tudo, mas muitas vezes para tocar uma coisa, né? Eles precisam usar a energia do encarnado, que é densa, para ele tornar o corpo dele denso. Aí ele consegue tocar um objeto. Eu tive uma experiência que eu estava mal, né? Tava muito mal. Aí, só que na hora de ir pro centro, né? Que eu sou umbandista, né? Eu frequento o centro de Umbanda. Aí na hora eu peguei no sono. E eu não ia pro centro, né? Mas eu senti uma mão me cutucando, aí eu lembrei, né? Falei, nossa, de ir pro centro, né? Eu senti Aí eu acordei com uma mão me tocando, eu tava sozinho em casa, tipo, fazendo assim, ó, acorda, acorda, né? E fiquei muito feliz, que é uma prova do que o espiritual existe, né? Aí eu peguei e corri pro centro. Aí a entidade, né, que foi falando pra mim, né? Falou, muito bem, Reato, em vez de ficar em casa, né, com conflito, né? Que bom que você veio aqui pro centro, né, pra você resolver suas questões, né? E era o começo que eu tava frequentando o centro, né? Foi muito bacana essa vivência que eu tive. Os mentores, né, eles podem se materializar, mas para isso eles usam muita energia. Antigamente, quando esses fenômenos eram menos conhecidos, né, as religiões mais dominantes eram contra esses fenômenos, os mentores muitas vezes eles usavam fenômenos físicos para mostrar que a realidade espiritual existe, né? Para despertar a fé nas pessoas. Hoje em dia, a fé aumentou muito nesse tipo de coisa, né? Então, eles estão usando a energia deles para fazer coisas mais produtivas para a gente, que traz mais benefícios para a gente, como curar, equilibrar, trazer consciência. Quando a gente está muito ligado a questões físicas, com problemas que a gente passa aqui na matéria, né? A gente não consegue se projetar muitas vezes, ou não lembrar das nossas projeções. Mas quando a gente está mais ligado às coisas espirituais, a projeção acontece com muito mais facilidade. O Wagner Borges, que já passou por experimentos, né, de viagem astral, ele diz que é muito tenso participar dessas pesquisas, né, porque existem pessoas que querem mostrar que o fenômeno não existe, que estão te olhando, te testando, e então você fica, muitas vezes, é muito difícil você fazer a experiência com pessoas te olhando, te testando, e não tendo fé em você, né, e não tendo simpatia, e não tendo fé, e querendo que você fale, né, é inibidor isso inibe muito a gente, né, para fazer esse tipo de pesquisa, e acaba atrapalhando muitas vezes a pesquisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. A gente está no projeto de luz, né, de fazer vídeos e colocar mandalas nele para as pessoas desenvolverem um autoconhecimento enquanto assistem. Se você quiser fazer parte desse caminho de autoconhecimento, assiste nossos vídeos. Se você quiser, se inscreve no canal e ativa para você receber as notificações. Um grande abraço, fiquem com luz, seres de luz, pois só quem é da luz busca a luz.